esse é o pior bear market de todos, tá? Eu tenho contato direto com pessoas representantes da Binance, da Coinbase, tenho contato direto com pessoas da Maxk, da Bybit, da própria Quantifury, e eu vou falar o seguinte, quase todos eles, exceto a Quantifury, tá reclamando de baixo volume e está muito preocupada. Então eles estão tentando contratar influenciador para tentar destravar o mercado cripto, né? De tão pouco volume financeiro que tem. E eu vou falar para vocês assim, pessoal, eu já vivi 3 bear markets. O terceiro agora, esse aqui é o pior de todos. É o que tem menos volume, menos pessoas interessadas. Então, assim, é o mais perigoso de todos. Esse bear market aqui é o mais sinistro. Não é porque a queda, não estou falando porque a queda ela não foi mais forte que os outros ciclos, a queda foi bem menor do que os outros ciclos. Né? Enquanto os outros ciclos caiu 92%, 84%, 78%, esse aqui está caindo no máximo 56%, o Bitcoin, do topo, né? Porém, pessoal, a ausência de liquidez, a ausência de interesse, a ausência de pessoas querer comprar Bitcoin, novas pessoas querem, nunca nem chegou perto. Esse é o pior bear market de todos, é o frio mais rigoroso. Eu não sei como é que o pessoal que grava só conteúdo de Bitcoin, de cripto, tem coragem de ficar só em cripto, cara. Porque eles estão achando que o negócio vai voltar do nada. Milagrosamente vai repetir o ciclo e vai voltar do nada e Bitcoin vai disparar de $50 mil para $1 milhão. Até pode acontecer porque não tem como prever nada, né? Pode acontecer uma semana, o mundo dá a louca e as coisas voltam a ficar floridas aí para o mercado cripto. Daqui a pouco a side earn de AI vai para cripto. Cara, né, o futuro a Deus pertence. Mas assim, eu gosto muito de enxergar as coisas. E quando eu estou enxergando as coisas em realidade, cara, o que eu vejo é corretoras grandes desesperadas por liquidez. Os caras estão desesperados, cara. Tá? Desesperados. Né? Corretoras grandes. Tá? O contraste do dia, tá? O Bitcoin está de lado, travado ainda, arame farpado, enquanto as ações voltam para o topo de novo, mais um rompimento de topo, né? O Bitcoin fica parado perto de $63.500. O ouro digital não acompanha o rally e isso, de novo, diz muita coisa, né? Mercados eficientes de mercados ineficientes. Então, o mercado cripto ainda permanece ineficiente. E por que eu, 18 meses atrás, enxerguei que esse inverno seria o pior e que eu iria começar a criar conteúdo de ações americanas também? Porque eu já crio conteúdo de ações americanas há 18 meses. Muita gente nem percebeu, né? 19 meses, acho que já 20 meses, né? Que eu comecei em fevereiro de 2024. O pessoal nem percebeu, mas eu já criei há muito tempo, porque foi o pior bull market de todos. As altcoins não subiram, o Bitcoin subiu sozinho, o Bitcoin subiu muito pouco, ele tinha que ter subido mais, e o interesse caiu drasticamente. Tá? Então, eu vi o interesse de audiência caindo, de todos os canais do YouTube do mundo sobre cripto. Eu vi o interesse sobre o Bitcoin caindo, despencando. Eu vi o interesse sobre o mercado cripto caindo mais forte ainda. E eu vi que se o bull market estava silencioso, ou seja, o bull market estava quieto, o porteiro não estava falando comigo no bull market, o porteiro não me cumprimentava para falar sobre os bitcoins dele no bull market, em 2025, eu percebi que o mercado estava muito frio. E aí, se ele já estava frio no auge do verão, é igual quando tem El Niño aqui no inverno, né? Tem dias quentes, tem dias de verão no inverno, né? Então a gente está passando por um El Niño violento do mercado cripto. E ninguém tá levando isso a sério. Tá todo mundo achando que o ciclo sempre se repete. E o cara acha que vai até os 80 anos de idade, ele vai estar repetindo o ciclo de 4 anos do Bitcoin. Cara, se as corretoras começar a fechar, como os P2P estão querendo fechar, tá? Eu só conheço a Camila P2P que ainda opera. Os outros ficaram tão ilíquidos que eles não conseguem se manter. Ficaram sem cliente. E as corretoras, pior ainda, tá? Então, enquanto as ações voltam para o topo, né? A gente tem, então, o rally das ações ainda em alta, forte e cripto travado. Wall Street, então, agora o que está movendo cripto, né? Que potencialmente pode trazer um pouco de alta para cripto. Wall Street entra na tecnologia,
JP Morgan, Goldman, Invest começaram a testar blockchain e começaram a abraçar a tecnologia, tá? Mesmo com o preço do Bitcoin parado. Então isso pode trazer coisas muito boas para 2027 em diante. Né? O hackeamento da carteira abalou o mercado, na minha opinião, o fechamento da BitMEX também. E o aperto que aconteceu com a Bitwise, que está cortando a equipe. Bitwise é uma das grandes também, corretoras muito grandes, está demitindo aí 14% do seu quadro de funcionários. Se continuar mais alguns meses assim o mercado, provavelmente eles podem até estourar e quebrar. Por que as altcoins podem ter uma chance melhor do que o Bitcoin no próximo ciclo? Então, no ciclo passado, quase todas as altcoins apanharam do processo e da falta de regras, né? E também muita gente especulou meme coins e criou as suas próprias meme coins. Então, muita gente estava nesse último ciclo de alta, ficou tão fácil você criar meme coins que as pessoas, ao invés de se juntar para comprar uma meme coin só, as pessoas começaram a criar suas próprias meme coins e tentaram vender para ganhar 20 mil dólares, 30 mil dólares, fazer pumps de curto prazo, né? Teve um disparo muito grande de criptomoedas, principalmente na rede Solana. A rede Solana inundou o mercado de lixo e porcaria. A rede Ethereum também inundou o mercado de porcarias e tokens lixo, né? Então, assim, altcoin season como 2021 não vai acontecer nunca mais, porque aquilo foi uma bolha que estourou. Mas por que eu acho que as altcoins podem performar, algumas altcoins específicas podem subir melhor que o BTC? Aquelas que, quando eu uso o gráfico, eu comparo elas contra o BTC, e aí eu vejo o preço do Ethereum contra Bitcoin fazendo o fundo dos deuses, né? Então, eu vejo o Ethereum contra BTC aqui. Vamos pegar o Ethereum contra BTC. Então, o Ethereum contra Bitcoin, pessoal, ele está tentando fazer fundo formado, né? É de longo prazo. Pega no semanal aqui. E ele fez um fundo mensal e semanal mais alto do que o anterior, né? Então, isso me chama a atenção. Graficamente falando, com a aprovação da Clarity Act, tá? Eu acho que o Ethereum pode se beneficiar mais do que o Bitcoin, tá? Então, a gente tem aqui um retorno a topo anterior. Então, o preço do Ethereum não perdeu mais valor como antigamente para o Bitcoin e pelo contrário, está conseguindo se manter em alta mais forte que o Bitcoin. E recentemente rompeu, né, essa LTB. Então, ele está tentando subir um pouquinho, provavelmente ele vai cair em algum momento, mas se ele consolidar fundo este ano, né, se ele conseguir formar esse fundo, estabelecer esse fundo, principalmente um ombro, cabeça a ombro invertido, eu focaria mais no Ethereum do que no Bitcoin, mas tem que ter o fundo formado, tá? Tem que aparecer um fundo formado. Não tendo um fundo formado, eu ainda não teria essa certeza do Ethereum se valorizar mais que o Bitcoin. E isso acontece com a Solana também, se tu compara a Solana com o Bitcoin, mesma coisa, né? E as ações estão ainda dando um pau no Bitcoin, né? CoreWave subindo hoje de novo, mais 5% contra o Bitcoin, né? Entrando em clara tendência de alta contra o Bitcoin, de novo. Ainda numa tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, e a qualquer momento ele pode estourar essa xícara, né, e abrir nova alta, enquanto o Bitcoin fica parado, né, a CoreWave ela vem se valorizando bem, tá? A Dell também, né, se a gente pegar a Dell contra a BTC, mesma coisa, né, acabou de romper uma lateralidade para continuar subindo, então Dell também, segurando Dell, né, dá para ver que você consegue aumentar o número de satoshis, né? Porque as ações americanas estão muito mais fortes ainda que o mercado cripto, né? E o bom é que eu estou conseguindo pelo menos fazer 10 mil brasileiros entender essa minha opinião. E eu acho que até agora não é muita gente no Brasil que opera ações americanas, né? Pouquíssimas pessoas, porque as pessoas preferem ter um ativo só e é muito mais fácil e mais cômodo para um cara que é burro o cara não precisar estudar sobre ações americanas e nada, não estudar nada, não ler nada. Eles querem só ter um ativo e operar só esse ativo, e esse ativo com certeza vai subir. Então eu compro o Bitcoin, porque com certeza o Bitcoin vai subir perante o dólar, mas como investimento, né, você está perdendo muito tempo só segurando o Bitcoin nos últimos 18 meses. Na verdade, nos últimos 18 meses quando eu comecei, mas na verdade isso já acontece desde 2022. Então desde 2022... as ações americanas estão muito mais fortes que o Bitcoin, são muito melhores como investimento nessa década e as pessoas
querem ter a tranquilidade de só investir em Bitcoin, porque para elas dá uma tranquilidade de não precisar estudar. E justamente as pessoas não ganham dinheiro por causa disso, porque elas são preguiçosas, querem ter dinheiro e capital de um investidor pica, de um médico, de um dentista, sem passar pelo processo, sem querer fazer a faculdade. Então, todo mundo quer o dinheiro, mas não quer passar pela passagem de desenvolvimento profissional para ter a capacidade e o mérito de conquistar as coisas, né? Ó, no ciclo passado, quase toda a altcoin apoiou do processo, falta de regra. Com Clarity Act, eu acho que a XRP pode até começar a andar, mas ainda ela não definiu o fundo dela, né? Solana também, XLM, Stellar. Então, algumas criptos, algumas altcoins podem performar melhor que o Bitcoin por um período de tempo no próximo ciclo de alta, essa é a minha visão, por causa da Clarity Act, tá? Então a Clarity ela vai trazer a regra que faltava às altcoins. Ela vai conseguir separar o joio do trigo. O que é altcoin lixo e o que é altcoin que você pode negociar tranquilamente, que tem uma fiscalização. Então ela divide a fiscalização entre a security e essa FTC, que eu não sei o que é, mas eu acho que é coisa de commodity. E vai dizer de vez, né, o que é commodity e o que é security, tá? Então ela vai separar o joio do trigo, vai dizer, isso aqui é mais parecido com commodity, isso aqui é mais parecido com security. Isso aqui é mais parecido com ações americanas, com uma ação, isso aqui é mais parecido com ouro digital, por exemplo. Então ela travou no Congresso, né? Deu uma trava era para ser no início de agosto, agora a decisão sobre uma possível assinatura, um avanço. A Clarity Act ela passa por 9 passos, agora ela chegou no 6º passo, então em agosto ela chegou no 6º passo. O último passo, o 9º passo, está previsto lá para dezembro. Então, em dezembro, a gente pode ter alguma aprovação do Clarity Act que poderia trazer uma intenção de retornar um capital para o mercado de ações, tá? Então, regra clara é o que destrava o dinheiro grande. Então, big players, eles vão querer colocar o dinheiro dos seus clientes, né? Os grandes fundos de investimento vão ter segurança de colocar o seu capital dos seus clientes em especulação, em ativos de risco, com cripto, quando o mercado ficar regulado para eles, né? Imagina você tem uma gestão de carteira de 1 milhão de americanos, ou 2 milhões de americanos. E esses 2 milhões de americanos colocaram dinheiro para você, como um fundo de investimento, fazer as operações para tentar rentabilizar o dinheiro por você. E aí você coloca em ativos de risco, como criptomoedas aleatórias, isso nunca vai acontecer. Então eles precisam que regule para que eles tenham uma segurança de que, caso aconteça um hackeamento, eles tenham, por exemplo, um fundo garantidor de crédito, entendeu? Então esse é o sistema que está sendo criado em volta do Clarity Act, né? A lei da clareza, tá? Ele vai trazer clareza para os institucionais conseguirem definir o que é cripto, o que é uma cripto, o que é uma commodity, o que parece uma moeda, o que parece uma ação americana, enfim. Então a regra define o jogo, a porta dos ETFs começou a se abrir, né? Já faz 2 anos que os ETFs estão acumulando Bitcoin e Ethereum. Então eles começam a ganhar cada vez mais dinheiro para a entrada institucional a cada dia que passa. Então a infraestrutura está crescendo, ela já roda. Então JP Morgan, Goldman e Invesco já testam blockchain, já testam essa integração do mercado de cripto com o mercado de ações, e aí vai definir o que é o que é tokenizado, o que não é tokenizado, tá? E para mim o próximo ciclo de altcoins depende muito mais da regra do que do hype. Então a aprovação vai depender muito mais da aprovação do Clarity Act, tá? Então eu olho altcoins sempre com uma aposta de risco extremamente elevado, porém, pessoal, né, se tiver essa aprovação dessa regra e isso impactar nos gráficos, a gente ver o dinheiro em fluxo financeiro entrando de volta para cripto, aí beleza, a gente pode de novo ser feliz com cripto, mas por enquanto a dependência da cripto é uma loucura.